Meu nome é Maria Cecília, eu sou psicóloga, sexóloga e estou aqui para compartilhar conteúdos lubrificantes com todos e todas. Bora se inscrever no canal? Aproveita, aciona o sininho para você receber as notificações dos conteúdos. Pessoal, hoje eu vou compartilhar com vocês umas perguntas de uma sex expedição que eu fiz na escola José Heitor Caruzzi, na Moca, e foi muito interessante o contato com os adolescentes. As adolescentes, né? Porque eu falei só para meninas, foram mais de 150 meninas. Então aquele climão, né? Ainda, o pessoal meio na expectativa. Eu sei que foi uma troca muito legal. Não deu tempo da gente responder todas as perguntas, então eu vou estar aqui hoje compartilhando com vocês todas as perguntas que me fizeram. Bora lá? Ó, é bastante. Então vamos começar. A mulher só goza quando tem orgasmos? Sim, gozo e orgasmo é a mesma coisa, tá? A gente fala assim, gozar a vida, às vezes tem essa expressão que é desfrutar do melhor, mas no popular, gozo é exatamente igual a ter um orgasmo, ok? Para a próxima. Tem problema uma mulher ficar com quantas pessoas ela quiser sendo solteira? Opa! Não tem problema nenhum, ao contrário, a mulher pode escolher com quem ela quer ficar, uma mulher pode escolher com quem ela quer ficar e não tem problema nenhum ela ficar com quantas pessoas ela quiser, isso aí é uma questão de escolha, tá gente? Não tem problema não, bora lá. Beber água ajuda a menstruação parar mais rápido e na cólica? Então beber água ajuda na menstruação parar mais rápido e na cólica? Não conheço essa informação, tá? Não tem nada a ver. A água é sempre bom a gente tomar, é um cuidado com a nossa saúde, beber 2, 3 litros de água por dia, aí uma média até, em algumas pessoas bebem até mais, até 4. Mas isso não vai interferir na cólica que você sente e tal. A cólica, às vezes, pode ter uma relação aí com a alimentação. Ingestão de álcool, beber álcool, né? Tudo isso pode interferir em algumas pessoas. Mas como eu não sou da Nutri, né? Eu sou psicóloga e sexóloga, então eu não consigo te dar isso aqui. Quem vai te responder melhor é a ginecologista, tá bem? Mas não tem, até onde eu conheço, não tem interferência nenhuma beber água e parar a cólica. Pode transar menstruada? Pode sim. Tem mulheres que inclusive vão sentir mais prazer menstruada. Porém, você tem que ter o dobro de cuidados, principalmente se é uma pessoa que você não conhece. Então, evitar transar com uma pessoa que você não conhece, que você não sabe com quem ela anda transando, né? O preservativo vai ajudar, lógico, mas dependendo do fluxo menstrual, você vai ter aí o contato aí com as mucosas, do sangue com as mucosas. Então, é importante aí conhecer bastante essa parceria, tá? Vamos lá, para a próxima. DST pode passar no sexo oral? É normal o esperma do homem sair amarelo? Olha, hoje em dia a gente não usa mais doenças sexualmente transmissíveis porque ficou muito estigmatizado, né? A gente usa infecções sexualmente transmissíveis, então a gente usa IST. Pode passar no sexo oral? Pode sim, tá? Apesar da incidência de doenças sexualmente transmissíveis através do sexo oral é muito menor do que no sexo, né, genital, você pode sim passar ISTs, né? Pode se contaminar com ISTs. É normal o esperma do homem sair amarelo? Depende da pessoa, né? A alimentação, a ingestão de beber água vai ajudar o esperma a ficar um pouquinho mais líquido, tá? Mas o que não é normal são os cheiros. Então, viu que tem uma alteração no cheiro, isso pode ser alguma coisa aí, algum processo, né, que não tá legal. Mas esse amarelo que você diz também não pode ser um amarelo cor de pus, né? Porque aí se tiver de cheiro, vai dizer de uma infecção. Então tem uma coloração aí meio amarelada.
né? Então, se notou alguma diferença nesse sentido, pode ser que tenha alguma questão aí. Mas, no mais, as texturas elas variam bastante e ele pode ser mais pastoso, mais líquido, mais clarinho, um pouco mais amarelado, não é um problema. A masturbação diminui as cólicas menstruais? Além disso, por que as mulheres se sentem culpadas por se conhecerem? A masturbação ajuda sim na diminuição das cólicas menstruais. Quando a gente tem aí a probabilidade de uma mulher ter um orgasmo durante a masturbação é bem grande. Inclusive, as mulheres relatam mais orgasmos durante a masturbação do que exatamente com a penetração. Isso o que acontece? Quando a mulher tem um orgasmo, ela libera endorfinas, né? Que são hormônios que a gente chama opiáceos aí, responsáveis pela anestesia, né? De algumas dores. Então, cólicas, dor de cabeça, cólicas abdominais, tudo isso o orgasmo pode favorecer e diminuir sim, tá? Além disso, porque as mulheres se sentem culpadas por se conhecerem? Porque a gente está falando de uma construção de séculos e séculos em que informações foram obtidas, muitos tabus foram criados, muitas mentiras mesmo, gente. Olha, por exemplo, o clitóris foi novamente, trouxeram o clitóris, né, para os livros de anatomia, né, trouxeram ele novamente faz pouco tempo. A gente está falando aí de 1998 que a gente começou a falar novamente sobre clitóris. E a última ressonância do clitóris, a ressonância total, é de 2009. Então, vejam bem, são informações muito preciosas. O clitóris é o nosso órgão exclusivo para dar prazer e por que foi omitido durante séculos. É uma questão aí, uma construção histórico-social e que ficou devendo muito às mulheres. Então, a culpa é um jeito de controlar também mulheres que sentem prazer. Bom, seria uma longa discussão a gente falar sobre isso. E a culpa também tem muito a ver com o cristianismo, né? Com a relação que as mulheres têm de achar que é pecado, de achar que é errado. Então, a gente precisa furar esses mitos aí e construir cada vez mais uma sexualidade saudável. Por que na primeira vez dói? Poxa, porque você conhece pouco seu corpo, porque você tem pouco contato exatamente com informações sobre uma sexualidade saudável e não performática, como é o caso que a gente assiste muito hoje, né? Os adolescentes tendo acesso às informações na internet, mas às vezes informações equivocadas. O acesso muito fácil à pornografia, que estabelece aí um padrão, né, de sexo que é insuportável, na verdade, que é violento, que é tóxico. Então, a primeira vez dói porque a gente ainda não construiu aí na família e na escola e em outras instituições da base uma educação sexual de fato de qualidade. Então dói muito em função de achar que você precisa dar prazer para parceria, de você não conhecer as formas que te dá prazer, de você ficar ansiosa, né, com uma expectativa acima do que poderia ser, no sentido de, ao invés de você relaxar, essa ansiedade ela pode te travar. Então dói por isso, por uma série de questões aí que a gente precisa também desconstruir. Eu não consigo gozar com o meu parceiro, mas quando eu faço eu mesma, quando eu faço siririca, eu consigo. É normal? Perfeitamente, tá? A mulher, ela leva, depois de tudo que eu falei, a mulher ela leva um tempo para se conhecer. Então, quando ela tá sozinha, ela se sente mais à vontade. Então, é normal que ela tenha ali, como eu falei no começo, que ela sinta mais orgasmos durante a masturbação. E aí, a gente não pode, na verdade, é natural, mas a gente não pode normatizar isso. Porque a dificuldade das mulheres, 40% das mulheres têm dificuldades em chegar a um orgasmo.
é muito alto esse número de pessoas. E por que isso acontece? Muitas vezes exatamente pelo que eu falei, necessidade de agradar, necessidade de performar, dificuldades com a imagem corporal às vezes, porque não tem uma relação saudável com o corpo, porque acha que o corpo tem que estar padrão. Então, tudo isso vai interferir quando você se relaciona com alguém, além das expectativas e dos padrões que você deve, né, cumprir. Se o meu namorado quer fazer sexo comigo, mas eu só posso fazer após o casamento, o que eu deveria fazer? Primeiro, você precisa se respeitar. Eu não sei qual cultura você está inserida, o que você aprendeu sobre isso, mas acima de tudo, você deve escolher. E isso já é uma coisa muito importante, ter a liberdade para escolher. Se a gente pensar desse ponto de vista, você inclusive pode escolher aquilo que você acha que é correto para você. A cultura que cerceia, que reprime as mulheres, principalmente a cultura religiosa, isso aí vai dificultar a sua relação com o seu corpo, com o seu prazer, né? Porque o seu namorado, ele também é livre, né? No sentido de poder escolher. Então ele também poderá escolher uma pessoa com quem ele queira se relacionar intimamente antes do casamento. Tudo isso deve ser uma escolha. Eu não consigo falar para você o que você deve fazer. Se respeitar acima de tudo e escolher o melhor momento. Então, se fosse você, né? Aí eu acho que não seria uma resposta genérica, mas eu me colocando no seu lugar, eu acho que eu experimentaria o sexo antes do casamento, como eu experimentei, porque foi muito importante para eu escolher as minhas parcerias. Muito difícil uma relação com uma pessoa que você... Casar com uma pessoa que você... A primeira pessoa que você conheceu na vida. Isso aí pode implicar num futuro próximo, eu posso estar até errada, tem muitos casamentos que em algum momento deram certo, mas você não se relacionar com outras pessoas e passar a vida inteira se relacionando com uma pessoa só, isso pode ser uma linha muito de repressão, porque quanto mais você troca experiência com pessoas, mais você se conhece. Então não é para você sair dando para todo mundo, né? Acima de tudo, você pode escolher. Mas casar, né, esperar o casamento para transar, isso pode trazer uma série de fatores que podem prejudicar você a longo prazo, tá? O que a menstruação tem a ver com a gravidez? Vamos voltar lá na aula de ciências, né? A menstruação é um evento biológico, físico, que acontece no corpo da mulher quando ela está na passagem de menina para mulher, em que ela se torna fértil. Então a menstruação é um indício que a mulher está preparada para ter aí uma gravidez, exatamente isso. Então, quando a mulher, o que acontece? Todo mês, o óvulo, que é, né, o óvulo que encontra com o espermatozoide, o óvulo que é o que a gente chama de gameta feminino, o óvulo, que sai do ovário, do órgão, né, feminino, que é o ovário, atravessa a trompa e nesse atravessamento, né, se a mulher transa, se ela tem uma relação sexual e o homem tem uma ejaculação dentro dela, ele vai liberar o espermatozoide vai encontrar com o óvulo e vai haver a fecundação. Nesse momento, a mulher tem uma gravidez. Então, a menstruação é quando esse óvulo sai do ovário, passa pela trompa e
e chega no útero e não encontra o espermatozoide. Quando ele não encontra o espermatozoide, o corpo entende que ele precisa ser, além do óvulo ser expelido, o corpo tinha sido preparado para receber esse óvulo fecundado. Então o endométrio, né, que é a camada que reveste o útero, ela ficou toda fofinha, toda esperando esse óvulo ser fecundado. Quando não acontece a fecundação, o útero precisa voltar ao seu padrão anterior para caso aconteça uma fecundação. Então, quando o óvulo chega no útero e que o corpo entende que não houve a fecundação, o útero começa a escamar e a liberar aqueles pedaços mesmo dessa caminha fofinha. E isso é o que acontece conosco, a gente menstrua quando a gente não está grávida, ok? Então a menstruação é um sinal que a mulher não está grávida, que o óvulo não foi fecundado. Qualquer dúvida, pode enviar novamente a sua questão aí, que a gente dá uma aula sobre, né, ciências aí. Quando não houve a fecundação, o que acontece? O corpo ele precisa voltar ao seu estado anterior para começar um novo ciclo. A menstruação é um sinal que a mulher não foi fecundada. Então ela menstrua e assim começa um novo ciclo. Gente, eu vou terminar de responder essas perguntas no próximo vídeo. São muitas perguntas, são mais de 20 perguntas e foi muito emocionante ter participado desse evento. Fiquei muito feliz de estar contribuindo aí positivamente para a formação dessas pessoas. Então, se você também tem uma sua dúvida, coloca aqui que a gente responde, ou se inscreva no canal também, não deixe de acionar os sininhos, ou também me segue lá no Instagram, Maria Cecília Terapia.